Glória a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, eu queria ler com os irmãos um texto que o Senhor me deu essa semana, que se encontra dois textos, na verdade. Queria ler com vocês Joel capítulo 2 e depois nós vamos ler Mateus capítulo 24. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos ler juntos. Joel capítulo 2. Isabela trouxe aqui água, nem percebi. Foi ela, hein? Meu Deus. Agradeço ela por mim depois. Joel capítulo 2. Vamos ler apenas um versículo. Depois nós vamos ler Mateus capítulo 24. Do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, em Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Eu vou ler mais uma vez. E eu quero que você fixe essa palavra, tocai trombeta em Sião e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. O dia do Senhor. Fixe essa palavra. Mateus capítulo 24. Diz assim, uma leitura um pouco longa, mas é necessário. Perdão. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estás vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: diz-nos, quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe respondeu: tende cuidado, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão abandonar a fé. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mas quem perseverar até o fim
será salvo. Meus irmãos, eu quero orar com vocês. Quero orar com a igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, eu sei que Tu estás nesse lugar. Eu sei que o Senhor nos visita hoje nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar aos nossos corações. Pai, tira todas as distrações e todo o plano do inimigo de atrapalhar, Deus, o agir do Senhor em nossas vidas. Nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pai, nós nos rendemos aos Teus pés e reconhecemos que a Tua palavra tem autoridade sobre as nossas vidas. Por isso nós queremos nos alimentar dela nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos 2 textos proféticos. Primeiro texto que nós lemos foi do livro de Joel, Antigo Testamento, profeta Joel. Ele diz: tocai trombeta em Sião. E ele diz que, porque o tempo está próximo, devem tocar trombeta e alertar, porque o dia do Senhor está perto. Está muito próximo. Lemos em Mateus capítulo 24 o sermão escatológico de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus estava saindo do templo de Jerusalém. O templo que Herodes reformou. Ele estava saindo e os seus discípulos estavam a mostrar a beleza do templo. Não foi a primeira vez que Jesus Cristo foi naquele templo. A palavra do Senhor fala em João capítulo 8 que ele estava no templo quando ele debatia com os fariseus e os doutores da lei, e os doutores da lei falaram abertamente para Jesus no templo que Jesus Cristo estava cheio de demônios e que Jesus Cristo não era maior do que o pai deles, Abraão. E Jesus fala para os sacerdotes da época dentro do templo, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele, ao falar isso, foi como ele soou para eles como se fosse uma blasfêmia. E eles pegaram em pedras, queriam apedrejar Jesus Cristo dentro do templo. Jesus Cristo, em uma outra altura, dentro do templo, ele critica os judeus. E diz assim: vocês ficam dentro do templo com as suas vestes compridas, passeando por ela, mas quando vocês saem do templo, vocês visitam as viúvas e começam a devastar as suas casas. Numa outra altura dentro do templo, Jesus Cristo estava ali dentro do templo e observava no templo, no mesmo templo, os ricos ostentando, fazendo com que se fosse, como se eles quisessem aparecer, e eles jogavam as suas moedas no gasofilácio para que todo mundo pudesse observar que eles eram pessoas que realmente eram generosos. E em contraste, Jesus Cristo olha para a viúva e vê uma viúva colocando apenas 2 moedas ali no gasofilácio. Obrigado, filho. E então, Jesus vê isso tudo no templo. Em outra altura, ele entra no templo.
E ele observa os cambistas a fazerem comércio dentro do templo. Fazer comércio, e ele entra com um chicote e ele diz que eles não estavam a usar a casa do seu pai com o seu verdadeiro propósito. E ele diz: a casa de meu pai será chamada casa de oração. E vocês têm feito um covil de ladrões. Tudo isso ele observou no templo. E no capítulo 21 de Mateus, ele olha de Jerusalém, observa tudo isso. Todo esse cenário, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu queria vos juntar, como a galinha junta os seus pintainhos, mas tu não quiseste, Jerusalém. Agora, nunca mais me verás, até que vocês venham dizer que bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele disse: a vossa casa será isolada, devastada. É nesse cenário que ele está em Mateus capítulo 24. E ele já tinha essa noção do o que acontecia no templo. E os seus discípulos olham para o templo e diante de Jesus, que está à sua frente, eles olham para o templo e começam a explicar a Jesus a beleza do templo. E é por isso que Jesus tem a necessidade de trazer esse sermão escatológico. E ele disse: não ficará pedra sobre pedra aqui nesse lugar que não seja derrubado. Os discípulos estavam diante de Jesus, mas estavam a mostrar a beleza do templo. Os discípulos estavam a ver os mármores grandes que Herodes colocou no templo de Herodes. Mas Jesus estava a ver o pecado que estava no templo. Os discípulos viam a magnitude, a beleza e a grandeza e a onipotência daquele templo. Mas Jesus estava a ver um lugar caiado, como um sepulcro caiado. E ele fala: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Às vezes, nós estamos diante de Jesus Cristo e nós convidamos Jesus para ver as nossas construções, os nossos feitos, para tentar dizer que isso faz parte do plano dele, do propósito dele. Mas o que ele está interessado é em você obedecer aquilo que ele manda. Então Jesus ali, ele tem a necessidade de trazer o sermão profético ou o sermão escatológico, que é o último sermão que ele traz, para mostrar aos discípulos que eles não deviam se apegar às coisas materiais da sua época, que eles deveriam olhar para o futuro, porque haverá um fim. E o dia do Senhor está próximo. E quando ele traz essa mensagem, ele começa a trazer essa mensagem: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Há um dia do fim. E os seus discípulos perguntam: Senhor, quando acontecerá isso? Quando será o dia da tua vinda? E quando será o fim do mundo? Ou seja, eles sabiam que a destruição do templo possivelmente estava apontando para um dia do fim. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que o dia do Senhor, ele vem. Quer eu queira ou não, eu posso jejuar muito, orar muito para que não aconteça, e isso não faz nenhuma diferença, já está na agenda de Deus. E talvez devia estar na nossa agenda espiritual para nós nos prepararmos para esse dia. Não é uma opção, não é uma opinião, não depende da nossa opinião. Já está escrito, só não sabemos o dia. Mas esse dia virá. Jesus voltará. Foi ele quem disse que ele mesmo voltará. Ele disse que isso já está, é parte do plano de Deus, mas não cabe a vocês saberem o dia ou as estações. Mas uma coisa ele diz para os seus discípulos: céu e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. O que ele está dizendo é o seguinte: aquilo que está escrito e vai se cumprir. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Ele está falando do dia do Senhor. E isso é muito sério. Porque
nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Para uns virá como justiça, virá como desalento, como desagrado. Para outros será celebração. Depende do ponto de vista de cada um, ou depende como cada um está vivendo. Esse dia, quando virá, para alguns vai ser dia de punição e de justiça, mas para outros vai ser dia de salvação e do cumprimento da promessa do Senhor, que Ele vem para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados. É nesse contexto que ele traz esse sermão. É um sermão matriz escatológico. Todos os sermãos que foram aplicados para apontando para a escatologia, eles têm referência nesse sermão. Tanto os escritos de Paulo, ou de Pedro, ou de João, de Apocalipse, você vai ver muita semelhança. Quando ele começa a desenrolar o que vai acontecer, guerras, fomes, você se ler o livro de Apocalipse, o desenrolar dos selos falam isso. E isso é muito importante, irmãos. Porque não é uma fábula, é algo que vai acontecer. E às vezes nós estamos vivendo como, às vezes, esses discípulos que sim estão com Jesus, mas estão olhando para o templo, para os edifícios, para as construções, para a arquitetura, para a religião. Mas Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra aqui, que não seja derrubada. E é nesse contexto que ele vem e ele fala dos últimos tempos. Ele fala que haverá fome, guerras, rumores de guerras. As nações se levantarão uma contra a outra. Haverá muita fome, como jamais visto. Mas ele disse que isso ainda é o princípio das dores. E Jesus, ele fala, a primeira coisa que os discípulos, que ele responde aos discípulos, os discípulos perguntam, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Ele estava se a referir à destruição do templo. Quando será a sua vinda? E quando será o fim? Jesus Cristo fala, ele não explica, mas ele fala uma coisa, tende cuidado para que não sejais enganados. É o alerta que ele dá. Tende cuidado para que não sejais enganados. Ele diz assim, e ele fala em 3 níveis. Haverá muitos que virão em meu nome, falsos profetas, falsos cristos. E com isso haverá falsas doutrinas. E com falsas doutrinas haverá falso ensinamento. Haverá o falso evangelho. E o que acontece? Tudo isso dá um resultado. Falsos cristãos. Então, e isso é muito sério, porque onde há falso Cristo, falsos profetas, falso ensinamento, falso evangelho, produz falsos cristãos. E nós temos que ter muito cuidado, por isso é que Jesus Cristo está a falar, tende cuidado para que ninguém vos engane. Paulo, ele fala isso em Gálatas capítulo 1. Ele fala aos Gálatas, Gálatas, no capítulo 13 ele fala, quem vos fascinou para voltar aos mesmos rudimentos? No capítulo 1, ele fala, Gálatas, eu estou admirado com vocês, que vocês estão a rejeitar os ensinamentos de Cristo, para voltar aos ensinamentos errados. Ou seja, eles estavam a querer ter um outro evangelho entrando na igreja. E Paulo, ele é muito forte em reprimir, em falar contra os Gálatas. Ele diz, ainda que nós venhamos a vos ensinar um outro evangelho, ou que venha um outro anjo, um outro ser, seja anátema, porque esse evangelho é único, é o evangelho verdadeiro, não pode ser alterado, não pode ser mudado, por isso cuidado, Gálatas. O evangelho é só um, e ele está dizendo, ainda que nós, ou seja, ainda que eu fique louco ao ponto de ensinar o outro evangelho, que eu seja anátema, ainda que venha um anjo do céu dizer que hoje venho trazendo um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, porque só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho não pode ser alterado. É por isso que Jesus está a dizer, cuidado.
1 João, se você ler, o próprio João fala assim: testai os espíritos. É preciso testar os espíritos. Eu quando orava, eu perguntava a Deus: Pai, por que é possível ainda enganar? Se a gente conhece a Tua palavra, se a gente sabe o que o Senhor fala, como é que vem um falso Cristo e mesmo assim há pessoas que vão acreditar no falso Cristo? E o Espírito Santo falou ao meu coração: o falso só engana aquele que não conhece o verdadeiro. E isso é muito sério. Eu vou repetir: o falso só engana aquele que não conhece o verdadeiro. Se você não tem relacionamento com Cristo, qualquer coisa é Cristo para você. Porque você não sabe o que é verdadeiro, você não sabe o que é autêntico, o que é Cristo de verdade, porque você não teve um relacionamento com Ele. Eu me lembro, há uns meses atrás, quando eu explicava isso para o meu filho Davi, e eu disse: filho, você está a entender a gravidade disso? Eu disse para ele: imagina, filho, se alguém liga para você e diz assim: Davi, eu me chamo, aliás, eu sou o teu pai, o Dário, e eu te digo para fazer isso, isso e aquilo. Como é que você vai se portar? E o Davi disse: claro que eu não vou, pai. Eu disse: por quê? Porque eu conheço a tua voz. Porque eu disse: mas o que, filho? Porque eu tenho relacionamento com você, pai. Eu disse: mas o que, filho? Porque eu vivo com você. E mais o que? Porque eu aprendo com você. Eu sei quem você é. Eu disse: filho, assim é a nossa vida com Cristo. Se você não tem relacionamento com Ele, qualquer pessoa vai se parecer com Ele, você vai aceitar. É por isso que Jesus Cristo, agora eu entendo, quando Jesus Cristo diz assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque ouvem a voz dele, porque conhecem a voz dele. Não precisa olhar para ele, é apenas ouvir a voz. Essa é a voz de Cristo. E ele segue a voz do bom pastor. Basta um assobio dele. Há dias eu vi um vídeo na internet, um pastor que apenas assobiou. Havia outros pastores ali e as ovelhas estavam todas misturadas. Uns pastores assobiavam e havia outro muito barulho. Mas ele veio e começou a assobiar de uma forma nítida, diferente. E as ovelhas que estavam no meio começaram a sair, a se deslocar uma das outras e começaram a acompanhar o pastor que estava assobiando para elas. Umas ficaram e as outras foram. Por quê? Porque aquelas não pertenciam a esse pastor. É isso que Jesus Cristo está dizendo. As minhas ovelhas têm relacionamento comigo. E quando eu falo, elas entendem, porque ouvem a minha voz todos os dias. Têm relacionamento comigo. E por isso elas me seguem. Mas ele está dizendo aqui: cuidado. Porque vêm falsos profetas, falsos cristos, falsa doutrina, falso evangelho, que vai formar falsos cristãos. Então, se nós queremos ser cristãos autênticos, temos que ser guiados por aquilo que nós ouvimos dele. É por isso que a fé, ela não vem de ver, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é dessa forma que nós somos guiados. Vamos nos manter íntegros, intactos em Jesus, quando nós começarmos a ouvir a voz dele. E ninguém tem a voz igual a de Jesus. Ninguém pode vir e dizer assim que: olha, eu sou Cristo, e você acompanhar, só se você não tem relacionamento com Ele. Então, nos dias do fim, a separação dos bodes e das ovelhas está naqueles que ouvem a voz de Jesus e obedecem. Então, por isso é que ele começa assim: tende cuidado, porque virão falsos cristos. Porque, meus irmãos, o grande problema para você e eu não é a perseguição, é a sedução. O problema dessa época é a sedução. Quando vem falsos cristos, não necessariamente que ele vem: oh, eu sou o Cristo, não. Ele vem como uma mensagem de que ele também está a receber de Cristo, mas não é. É a sedução do mundo. E quem não tem contato
com a voz do original, do Cristo original, cai na sedução. Por isso é que ele está a dizer, ele não está a falar para o ímpio, ele não está a falar para os gentios, ele está a falar para aqueles que estão com ele no Monte das Oliveiras, os próprios discípulos, a dizer, cuidado, porque virão falsos cristos. E é por isso que ele fala que eles devem permanecer nele. E nessa noite, a minha oração é que cada um de nós comece a desenvolver essa intimidade para ouvir a voz do Senhor. Por isso, vá para o quarto, faça oração, clama e diga assim, eu quero ouvir a tua voz. Para que não me confunda com nenhuma outra voz. Pode ter barulho, pode ter música, pode ter eventos, pode ter festa, mas eu conheço a tua voz. Eu sei onde o Senhor está. E há lugares que você sabe que o Senhor não está aqui. Há outros lugares que você sabe que Ele está. E você segue onde está a voz dEle. Porque você é ovelha dEle. E esse dia, meus irmãos, ele chega. Esse dia do Senhor é profético, vai acontecer. Ele fala que cuidado, e ele começa a trazer uma lista de sinais e de eventos que vão desencadear no mundo inteiro. Que todas as nações lamentarão aquele dia. Porque ele vem. E isso deve gerar em nós um sentimento de urgência, de arrepender-se, entrar num lugar de arrependimento, não apenas para a nossa vida, mas para proclamarmos o Evangelho. Há muitos que não conhecem Jesus e nem sabem que esse dia virá. Mas Deus nos chama para interceder por vidas. Por isso é que Ele está a dizer, e esse Evangelho será pregado a todas as nações. Como vamos pregar? Como vai ser conhecido o Evangelho se não há quem pregue? E Ele conta com você e comigo. Tem que ter esse sentido de urgência, que quando você está lá fora, olha para alguém, você sabe e você tem essa urgência de que essa pessoa precisa de Cristo. Porque esse dia está próximo. É por isso que o profeta Joel, eu li esse capítulo 2 exatamente para isso, porque ele diz assim, tocai trombeta em Sião. E alerta, está ali, tocai trombeta em Sião. Deem alarme ao meu santo monte. Tremam os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Existe um detalhe aqui nesse versículo 1. Quem toca trombeta são apenas duas pessoas naquela época, que eram os atalaias ou os sacerdotes. E essa trombeta só podia ser tocada também em dois eventos. Ou era trombeta de festa, ou era trombeta de aviso de que algo vai acontecer. Ou uma guerra está por aí, ou um perigo iminente. E essa trombeta que ele está a dizer aqui, irmãos, não é trombeta de festa. É uma trombeta de um alarme, porque vem guerra, está vindo perigo. E o atalaia, ele ficava na torre de vigia, num lugar bem alto. Ou seja, a nação dependia da voz do atalaia. A nação dependia do que o atalaia via. Se o atalaia ficasse em silêncio, a nação estava em perigo. Se o atalaia não tivesse voz forte, a nação estava em perigo. Se o atalaia tivesse preguiçoso na torre de vigia, a nação estava em perigo. Se o atalaia se enganasse no tipo de trombeta que tinha que tocar, se fosse trombeta de perigo e ele está a tocar trombeta de festa, a nação estava em perigo. E isso é muito sério, porque em Ezequiel capítulo 33 fala do que é o atalaia. A Bíblia fala que o Senhor diz assim, que Ezequiel, meu filho, eu te chamei como atalaia, para que você fale, para que você anuncie que existe um perigo iminente, que existe uma destruição. E por isso eu te digo, se eu te mandar falar,
a alguém ou ao ímpio e ele não se converter, então o sangue dele não requererei de ti, porque você falou. Mas se eu te mandar falar e tu não falares ao ímpio e ele não ouvir, então e ele morrer no seu pecado, então o sangue dele eu requererei de ti, porque você te constitui como atalaia. O grande problema nos tempos de hoje é que a igreja está tão dispersa que as pessoas estão a tocar trombeta de festa, de eventos, de alegria, de celebração, e não se ouve falar da trombeta de arrependimento, porque o dia do Senhor está chegando. Onde estão os atalaias dessa casa? Onde estão os atalaias da tua casa, da minha casa? Onde estão os atalaias para que possam anunciar que o Senhor está chegando? Nós temos que começar a tocar a trombeta do alerta de que o Senhor está vindo. Se você olha para as notícias, se você olha para a internet, se você olha para as redes sociais, você não precisa de muito discernimento para entender que o dia do Senhor está próximo. Está como os dias de Noé. A Bíblia fala, e o próprio Jesus fala, que é como os dias de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam. Ele não está a dizer isso porque haverá mais um dilúvio ou que nós temos que entrar na arca. Não. Ele está a dizer que parece que está tudo normal. Nós olhamos para as situações hoje em dia, as barbaridades que acontecem e está tudo normal. Nós olhamos para os escândalos e os pecados que existem dentro e fora da igreja e está tudo normal. Ninguém se levanta como atalaia para dizer: o dia do Senhor está perto. E ainda olhamos para a normalidade e falamos: não, é trombeta de festa, vamos celebrar. Não, o Senhor não está feliz com isso. O que o Senhor quer é que nós nos levantemos. Se você ler Joel todo, você percebe ela dizer assim, começar no templo, diz assim: os sacerdotes e os ministros chorem no altar e no alpendre, para que o Senhor poupe o seu povo. Ele está clamando por intercessores que dobrem o joelho e clamem, chorem. Chorar resolve, irmãos. Orar resolve. A tua oração faz muita diferença. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus pode mudar cativeiros por causa da sua oração, por causa do seu clamor. Deus quer você para orar, buscar pela sua família. Toca trombeta em casa, toca trombeta no ônibus, toca trombeta na escola, toca trombeta no trabalho. Onde você estiver, você é luz, você é sal da terra. Onde você entra, o reino de Deus entra com você, porque você é filho. Você é filho. E nós precisamos ter essa urgência de que o Senhor virá. E nós precisamos buscar em Deus estratégias para evangelizar e pregar o evangelho genuíno. Muitos estão a ser enganados. E nós olhamos como atalaias em silêncio. Como atalaias sem voz para tocar trombeta. Já nem subimos para a torre de vigia para saber o que está acontecendo no mundo. Olhamos e falamos: isso é tudo normal. Olhamos e falamos: não, eu já vi coisa pior, então isso aqui para mim é ok, eu aceito. Deus não tem compromisso com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele te leva a um lugar que você deve olhar para o pecado e ter repugnância.
É por isso que Paulo diz que o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, eu trabalho o meu corpo para que ele me obedeça, porque esse corpo mortal, há uma luta dentro de mim, a carne luta contra o espírito, é uma batalha constante. E se você achar normal, esse dia virá como justiça. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que ele está falando é perseverar aonde? Na santificação. Perseverar na palavra. Perseverar na oração. Perseverar no partir do pão. Perseverar na comunhão. Perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez você no meio dos outros podem te chamar antiquado, podem te chamar um indivíduo retrógrado, podem te chamar o que for, mas você está a perseverar até o fim e você será salvo. Não negocie, não. Se mantenha íntegro, inteiro, inabalável. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele, diz o Senhor, é a palavra dele. E nós temos que estar ali, firmes. Tocai trombeta. Tocai a trombeta para despertar. E Jesus Cristo, ele fala desses eventos todos. E depois ele traz 3 parábolas para ilustrar como será a sua segunda vinda. A primeira parábola, ele fala dos 2 servos. A segunda parábola, ele fala das 10 virgens. E a terceira parábola, ele fala dos servos que ele deu talentos. Um deu 5, outro deu 3, outro deu 1 talento. Observa que nessas 3 parábolas há uma coisa em comum. É um senhor que veio, foi embora para milhares de anos e ele volta. Nas 3 parábolas você vai perceber um senhor que tem os seus servos, sai e depois volta. Nas virgens o noivo voltará, porque elas estavam ali, estavam à espera do noivo. Na outra parábola dos dons, dos talentos, ele dá talentos, vai e depois volta. Isso é para dizer que ele voltará. Agora, na primeira parábola, nós observamos que ele... E aí você entende nas 3 parábolas, nós seremos julgados de quê? Do que nós seremos julgados? Na primeira parábola diz que haviam 2 servos. E o seu senhor diz assim, olha, eu vou, mas vocês devem cuidar dos meus servos. E a palavra diz que o servo fiel, ele cuidou dos seus conservos. E Jesus Cristo fala nessa parábola, bem-aventurado o servo, que quando o seu senhor voltar, o achar servindo. Agora, tem um outro servo que estava com esse, que ele falou no seu coração, o meu senhor tardará. Por isso, ele não cria que ele voltava, ele vai tardar. E sabe o que ele fez? Ele começou a maltratar os seus servos, conservos. E então ele começou a se assentar, a beber, e a comer, e a beber, e a se lambuzar com as coisas daquele mundo, daquela época. E o seu senhor volta. E quando ele volta, ele fala com esse servo que maltratou. Ele diz assim, eu vou te pôr no cativeiro. Vou te pôr nas trancas. E ali haverá ranger de dentes. Haverá sofrimento. Ele está falando do inferno. Então, você observa que nessas 3 parábolas, o Senhor está mostrando a severidade. Nós estamos habituados a pregar de um Jesus que ama, e Ele ama. Mas só que você tem que entender a diferença da primeira vinda e da segunda vinda. Na primeira vinda, Ele veio e não tinha lugar para Ele, para Maria dar à luz. Ele veio e foi na manjedoura. Na segunda vinda, Ele vem como Senhor.
Na primeira vinda, ele vem como servo. Na segunda, ele vem como rei. Na primeira vinda, ele vem e é pregado na cruz. Na segunda vinda, ele vem com espada. Na primeira vinda, ele vem como cordeiro. Na segunda vinda, ele vem como o leão da tribo de Judá. Então você tem que saber essa diferença. Porque um Senhor aqui, ele vem para perdoar pecados, ele vem para amar, para te abraçar, mas ele já não volta para te perdoar outra vez. Ele já não volta mais com o mesmo sentimento para te amar. Agora ele vem como justiça. E é por isso que nós temos que entender, cuidado com o evangelho que temos pregado. Jesus é amor, mas a segunda vinda dele não é para vir mais como cordeiro. A segunda vida dele não é para vir mais como servo, para lavar os teus pés. Ele vem para cobrar aquilo que você está fazendo. Na primeira vinda, ele vem e ele no túmulo de Lázaro, ele chora. Na segunda vinda, a Bíblia fala que ele vem com olhos como chama de fogo. É o mesmo Jesus, mas são tempos diferentes. E se você não entende isso, você vai levar a vida como uma balela. E vai pensar que ele é amor. Jesus é amor, mas ele é justiça. Ele é fogo consumidor. O evangelho é isso. É por isso que você, quando olha para essas parábolas que eu citei há pouco tempo, você diz assim, não, mas Jesus Cristo não pôde fazer isso. Como? Ele só porque ele maltratou, mas há pessoas que fazem coisa pior, ele podia perdoar. Não, mas calma. Ele está vindo cobrar alguma coisa. Ele não está falando apenas de tratar os seus servos. Ele está falando de uma justiça. Ele derramou sangue por você. E é sangue precioso. Então ele quer que você, no mínimo, você tenha esse arrependimento no coração. E entenda que é sério. Jesus Cristo não veio como os heróis da Marvel. Ele veio como Deus, na sua natureza hipostática, Deus homem e Deus. Então ele vem para realmente morrer por você na cruz do Calvário. E ele disse, está consumado. Não vem um outro evangelho, não vem uma outra está consumado. Não é uma coisa que é cíclica. A segunda vinda, meu irmão, é totalmente diferente. E agora eu vou entrar aqui um pouco mais nessa parábola. Aqui nós seremos julgados da forma como nós tratamos os outros. Observa que ele deu instruções. Cuidar dos meus conservos. Vocês têm que cuidar. Disse para esses dois servos. Um cuidou bem e alimentou no tempo certo. Deu alimento. E o outro começou a maltratar os seus conservos. É por isso que eu entendo quando Jesus Cristo diz assim, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestiste. Estive na prisão, não me foste visitar. Estive doente e não cuidaste de mim. Mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos. Existem muitos de nós que por causa de ofensas, por causa de traumas, situações terríveis, e até tem muita explicação para isso, mas deixaram de fazer. Há muitos que faziam, mas deixaram de fazer a um desses pequenos. Ele está dizendo assim que faziam, mas deixaram de fazer. Quando é que nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos. Vocês estavam a deixar de fazer para mim. É isso que ele está a dizer. Tive fome, não me deixe de comer. E esse homem, ele começou a maltratar. E Jesus Cristo foi severo nessa parábola. Mas bem-aventurado o servo fiel e prudente, que quando o seu Senhor voltar, te achar assim como você está, servindo. Continue servindo. Não olhe para as ofensas. Não olhe para os dissabores da vida. Não olhe para as traições. Tudo isso não se compara com a glória que há de vir. Existem coisas maiores que o Senhor preparou para você, que você não pode trazer a glória de Deus que Ele preparou para você e comparar às vezes com uma ofensa.
Eu não estou a diminuir você. Eu não estou a diminuir aquilo que você sente. Você sente, às vezes é irritante. Às vezes você fala, mas como, Senhor? Mas isso faz parte do teu treinamento em Cristo. Observa em Filipenses capítulo 2. Já falamos acerca disso. Que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso. Mas Ele se humilhou. Ele aceitou a ofensa, ele aceitou os pregos, ele aceitou a lança, ele aceitou bofatadas, ele aceitou ser apedrejado, ele aceitou ser caluniado e ser chamado de demônio. Ele podia dizer, não, eu não estou para isso. Deus, Pai, eu vou avançar porque, sinceramente, vamos destruir isso tudo aqui porque eles não entendem. Eu não vou me humilhar a isso, a criatura, eu sou o Criador. Mas não, ele se humilhou. Ele se esvaziou de si mesmo. E na forma de servo, ele aceitou ser morto e morto de cruz. Por isso que quando ele vem, ele já não vem com esse mesmo sentimento. É justiça, é o trono dele. Ele vem julgar as nações. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens. Se ali, na primeira parábola, ele está dizendo que nós seremos julgados da forma como nós tratamos os outros. Observa que o próprio mandamento de Deus diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo, como a nós mesmos. Ele está dizendo que você deve cuidar do próximo. E essa parábola, a primeira que nós vimos. A segunda é a parábola das 10 virgens. É uma parábola que, se você notar, sinceramente, é uma parábola muito, muito rica em ilustração e conhecimento. E ela é muito pedagógica. Observa que elas são 10 virgens. Qual é a diferença? Nenhuma. Elas estão aguardando o mesmo noivo. Qual é a diferença? Nenhuma. Essas 10 virgens, elas têm as suas lâmpadas. Qual é a diferença? Nenhuma. As 10 saem, 5 prudentes, 5 tolas. Mas se você não sabe, você pensa que é a mesma coisa. E elas chegam num lugar e têm sono. As 5 dormem, as outras 5 dormem. Qual é a diferença? Ninguém sabe qual é a diferença. Porque a diferença está escondida. É o que elas carregam. É o óleo. É se o tanque está cheio ou a outra não está. Então, isso é muito o que se vive hoje. Não se sabe quem são as virgens prudentes e não se sabe quem são as virgens tolas. Elas caminham juntas, aliás, vão juntas para a igreja. E aliás, as 10 estão aí no encontro do noivo. Se você olhar, você falar, não, essas aqui todas são. Por quê? A intenção é boa. As 10 estão ao encontro do noivo. Mas quando chega um momento, quando o noivo está quase a chegar, elas dão conta que não tem azeite. Não tem azeite. E elas pedem nas outras 5, dá-me do teu azeite. E elas dizem, não, você vai pedir a outra pessoa, porque aquilo que me faz, que é parte da minha salvação, eu não vou negociar. Aquilo que compromete o meu encontro final com o noivo, eu não vou negociar. Elas guardam azeite e elas conseguem ter encontro com o noivo. As outras vão agora à procura de azeite e chegam no lugar, batem a porta, o noivo já não abre, porque perdeu o tempo. Meus irmãos, nós estamos numa época que é preciso ter muito cuidado. Existem coisas que você não pode negociar, porque faz parte da tua salvação. É aquilo que te mantém inteiro, é a essência que vai selar com o casamento com o noivo. O noivo, ele tem um compromisso com quem tem o azeite.
E esse azeite você não pode negociar com uma outra pessoa porque não tem. Cuidado! Não se negocia o azeite. E há vezes que elas podiam muito bem dizer, olha, elas podiam dizer assim, você precisa de azeite? Elas podiam ter uma compaixão e dizer assim, tá bem, eu vou te dar o meu azeite. E nenhuma delas ia entrar, porque o azeite ia acabar. Então existem coisas que você não pode negociar, que eu não posso negociar, porque faz parte da essência. Eu, por causa do tempo, eu vou um pouco mais, eu vou para outra parábola, porque aqui tinha mais coisas, mas eu depois, numa outra altura, eu vou trabalhar com vocês. A outra parábola é a parábola dos talentos. Jesus fala que havia um senhor, e ele dá 5 talentos a um, 3 talentos no outro, e dá 1 talento num outro servo. Ele vai. E antes de voltar, o que tinha 5 multiplicou. E o outro também multiplicou. Mas o que tinha 1, e a Bíblia diz que ele deu segundo as suas capacidades. Esse que tinha 1 pegou o talento e enterrou. E o Senhor voltou. E ele disse para o que tinha 5. O que tinha 5 multiplicou e disse, tenho aqui mais 10. E ele pegou nos talentos e disse assim, muito bom, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vem para o gozo do teu Senhor. Vamos ao outro. E você? Tinha 3, muito bem. Quando é que fiz mais? Multipliquei mais. Muito bom, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vem para o gozo do seu Senhor. Mas tem um que tinha 1 talento apenas. E o interessante é que ele enterrou o talento. Ele teve a força, a coragem e a técnica de cavar. E cavar custa. Mas ele enterrou o talento. E diz assim, porque tu és, sei que tu eras um Senhor mau, que colhes onde não semeaste. Por isso tive medo e enterrei o talento. Meus irmãos, nós seremos julgados por aquilo que o Senhor nos dá. E nem sempre o que o Senhor nos dá é cantar, é pregar. Existem muitos talentos que você tem, que é apenas para abençoar a tua família, que é apenas para abençoar o teu vizinho, que é apenas para servir a comunidade, que é apenas para cozinhar para alguém, que é apenas para abraçar alguém, que é apenas para dizer eu te amo para alguém, que é apenas para ligar para alguém, que é apenas para ensinar alguém. São talentos. Talentos tanto da ordem espiritual quanto da ordem material. São talentos. Não enterre o seu talento por causa do medo. O medo não vem de Deus. A palavra do Senhor diz, eu estou a falar do medo que tem a sua raiz em Satanás. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de fortaleza. Então isso é muito sério. O dia do Senhor está próximo. E Ele vem para ver o que você está a fazer com aquilo que Ele te deu. Não deixe de fazer o que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Não deixe de produzir aquilo que Ele colocou. Ele já viu que você tem capacidade. Não adianta você dizer que não faço. Porque a Bíblia fala que Ele distribuiu os talentos para cada um, segundo a sua capacidade. Se você dizer assim, olha, irmão Dário, ou então quem você quiser dar desculpa, dizer assim, eu não faço porque eu não consigo. Não, Ele te deu porque Ele conhece, você tem capacidade. Você tem estrutura para isso. Você só precisa investir. Não pensa que aquilo que Ele te dá, um dia eu vou falar aqui de como proteger aquilo que Deus te dá na tua mão.
E isso é muito sério, irmãos. E isso é o Evangelho. Nós não podemos deixar de pregar isso. Nós não podemos deixar de pregar a vinda do Senhor. Nós não podemos deixar de ter a nossa mente focada nele e se distrair com outras coisas. O Senhor virá. E não está muito longe. Ninguém nos garante que nós, ao sairmos dessa igreja, ao abrir aquela porta, nós não sabemos o que acontece. Ninguém sabe, você não consegue garantir o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer depois da manhã. Ninguém tem garantia de nada. É a graça do Senhor sobre nós. Poderemos não estar vivos para ver esse dia do Senhor. Mas quando esse dia acontecer, a Bíblia fala que todo olho verá. Todas as nações lamentarão. Não há ninguém que vai deixar de ver. Assim como o relâmpago vem do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse dia virá, não é nossa opção, não é nossa opinião, não depende de nós, ele vem. O que nós precisamos fazer é se preparar para esse dia. E eu tenho uma boa notícia. Se você se prepara, se você clama e diz assim, Deus me ajude para que eu esteja preparado para esse dia, é dia de salvação, é dia de graça, é dia de alegria, é dia de celebração. Por quê? Porque não haverá mais choro, não haverá mais morte. O inimigo das nossas almas será amarrado. A batalha que existe não é uma batalha que... Você não pensa que o nosso Deus está ali com Satanás como se fosse num ringue de boxe. E parece que às vezes o nosso Deus ganha, às vezes ele ganha. Não. A Bíblia fala que um anjo apenas, ele dá ordem a um anjo e ele vai amarrar Satanás. Com um sopro da sua boca, ele faz estremecer a terra inteira. Quando ele vem, a Bíblia mostra isso, mas o que Paulo fala em Tessalonicenses, ele dá uma ilustração como se fosse de um rei romano, que ele quando conquista, ele entra trazendo os seus despojos e todos se prostram porque ele está a entrar com seu exército e ele está ganhando, vencendo. Ele vem no seu cavalo branco e a Bíblia fala que ele é o fiel e verdadeiro de Deus. Ele vem com uma espada na sua coroa, agora já não é mais coroa de espinho, tem vários diademas, porque ele é rei, ele vem como rei. E nós subiremos com ele nos ares. E vamos reinar com ele. É um reino que não tem fim. Nessa terra já veio reinos e foram. Veio romanos e foram. Os persas e foram. Veio os otomanos e foram. Reino inglês, império inglês, francês foram. Mas o reino de Deus é inabalável. E você pertence ao reino de Deus. É um reino que não tem fim. Reinos vêm e vão, mas o reino de Deus não tem fim. Existe um rei que reina no seu trono. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E você pertence a esse reino. Você é cidadão desse reino. Por isso a cultura que você vive não é a cultura não é a cultura do mundo. Não é a cultura das redes sociais, do Facebook ou do Instagram. Você vive a cultura do reino de Deus. Você pertence a esse reino. E esse reino não tem fim. Por isso, meus irmãos, o maior projeto que a terra já viu é o projeto salvação. E você faz parte desse projeto. Quando ele te diz assim, toca a trombeta como um atalaia, ele está falando assim que você faz parte desse projeto e você deve proclamar. Muitos pensam que é o projeto dos aviões, projeto das pontes, grandes construções, do Building Caliph, ou de uma outra construção, igrejas e templos. Não é. O maior projeto é o projeto de salvação. E você faz parte desse projeto.
Nós estamos aqui porque esse projeto existe e alguém morreu por você. E houve mártires que pregaram, mesmo no fogo, não desistiram, não abandonaram a sua fé. E nós fomos alcançados. Por isso, o sangue que foi derramado não pode ser desperdiçado. Você está aqui hoje porque o amor dele te alcançou. Por isso, nessa noite, depois dessa ministração, eu sei que isso traz reflexão, eu sei que isso traz temor, eu sei que isso traz confronto, e às vezes nós ficamos assim, mas Deus, mensagem tão dura, mensagem tão terrível, Senhor, por quê? Porque Jesus te ama, você precisa entender isso, Ele é amor. Mas Ele te ama e Ele quer disciplinar e cuidar de você. Eu sei que isso traz reflexão, mas nessa noite, se coloque na presença de Deus e contemple o lugar onde você vai viver, no céu. Que o teu alvo seja Ele. Que você se dedique para Ele. Que você se envolva no projeto dEle. Que seja Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não haverá mais morte, não haverá mais choro. Você não precisará se preocupar mais com depressão, com doença, com críticas, com perseguição. Porque você vai viver com Ele. E Ele é a paz. Ele é a tua paz. Ele é a tua vida. Ele é o teu Deus. Por isso vamos louvar todos juntos, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Vamos orar para que Deus... A Bíblia fala no livro de Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome de você. Paulo fala para Timóteo para que ele tenha um bom depósito. E ele próprio fala isso com experiência de causa. Ele diz que combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós vamos orar porque diante de tantas adversidades, lutas, dificuldades, existem muitos entre nós que estão como soldados feridos na batalha, caídos no chão. Mas nessa noite eu oro para que haja uma restauração nesse lugar. E Deus venha com o seu bálsamo, venha com o seu vinho para colocar na ferida. Assim como ele fala da parábola do bom samaritano, que alguém foi ferido e ele pegou no colo essa pessoa, levou para a estalagem, cuidou dele e pagou. E disse que eu voltarei. Eu entrego aqui, cuida dele. Eu paguei para você cuidar. Eu vou e voltarei. E nessa noite, nós vamos orar para que o Espírito Santo venha com um refrigério na tua vida. Para que você não desista da caminhada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está uma igreja, meu Pai, pequena, uma igreja humilde, uma igreja nova, meu Pai, que tem um coração, meu Pai, voltado para Ti. Mas reconhecemos, meu Pai, que temos às vezes passado por dificuldades. Não é fácil, meu Pai, não é fácil nós nos mantermos fiel à Tua palavra, aos Teus valores, aos Teus princípios. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor venha com uma unção de refrigério sobre cada irmão e sobre cada irmã, sobre cada jovem, sobre cada criança, do mais velho até o mais novo. Que venha um refrigério nessa noite. E que o Senhor venha, meu Pai, tratar esse coração.
para que esse coração, meu Pai, esteja voltado para Ti e não se desanime, e não, meu Pai, caia. Pai, a Tua palavra diz que o justo, ele pode cair 7 vezes, mas nas 7 vezes o Senhor lhes coloca de pé. Pai, nessa noite nós oramos para que o Senhor venha trazer, meu Pai, uma unção de refrigério. Pai, vem com a Tua mão e segura na mão do meu irmão, segura na mão da minha irmã, Senhor, e ajuda-nos a caminhar contigo, Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor fala que uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do Teu nome. Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nossos olhos estão em Ti. Está difícil, mas a Tua mão nos segura. A Tua mão nos segura, o Senhor nos fortalece. O Senhor fortalece os nossos pés, assim como da corça. Pai, em nome de Jesus, nos faz andar em verdes pastos, em águas tranquilas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e entendemos, meu Pai, que ainda que nós andemos, meu Pai, no vale da sombra da morte, não temeremos, não temeremos, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Tu estás com essa igreja, Tu estás com a minha irmã, Tu estás com o meu irmão, Senhor. Pai, não nos deixe caído, levanta-nos para que caminhemos mais. Nos dá, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, o Teu alimento, para que caminhemos mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha. Oh Deus, nós não vamos lançar, meu Pai, a toalha ao chão. Nós vamos caminhando, lutando, 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 Senhor. Está difícil, mas nós não vamos aceitar. Nós não vamos negociar o azeite. Nós não vamos negociar o azeite, Senhor. Oh Deus, nós vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos multiplicar. Nesse lugar ninguém será estéril. Nesse lugar seremos frutíferos. Nós vamos frutificar, frutificar. E quando o Senhor voltar, meu Pai, o Senhor vai nos chamar servo bom e fiel, serva boa e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Observa que Deus está dizendo que o que você está a fazer é pouco. Ele vai te colocar no muito. Ele vai te colocar no muito. E o muito é o céu. Existe algo maior. Aquilo que os olhos não viram, ainda não viram os teus ouvidos, e não subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso não desista. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, não desista, não desista, não desista, continue marchando, você é soldado de Cristo, não desista, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Erga as tuas mãos e o grande amor de Deus e a graça sustentadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações, conforto do Espírito Santo seja com toda a igreja, seja com a tua casa, com a tua família. Vá em paz, Deus te abençoe. Siga em frente, seguindo o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.